Ei. Então aí para mais um vídeo. Esse aqui é o Aspirina para a Vida. Os Tapuias, já ouviu falar dos Tapuias? Os Tapuias eram todos os índios que não falavam o tupi. Então nós somos tentados a imaginar que os portugueses vieram aqui e destruíram e dizimaram todos os índios sozinhos, mas na verdade não foi. Os tupis já haviam devastado várias outras tribos e era uma guerra entre tribos sem fim. O que eu quero dizer com isso? Essa expressão, os outros. Quem são os outros? Todos os outros índios que não fazem parte da nossa tribo. Esse é um pensamento que ele é ancestral, ele já tem séculos, milênios e ele ainda permanece. Ele seria basicamente os alemão. Sabe quem são os alemão? Os alemãos são justamente aqueles que não fazem parte da minha comunidade. Justamente aqueles que não pensam igual a eu, ou que até pensam igual a mim, mas que não estão na mesma geografia que eu estou. Então, por isso, eu tenho um motivo para manter o meu comportamento de violência contra ele, porque ele é um alemão, porque ele é um tapuia, porque ele é corintiano e eu não sou corintiano. Então, esse comportamento agressivo humano, ele é um comportamento que ele já acontece há muito tempo. E ele acaba encontrando outras esferas. Então, ele não é do meu país, ele não é da minha religião, ele não pensa como eu penso, ele não gosta das músicas que eu gosto, ele não come as comidas que eu como, então ele é um tapuia, ele é um outro, ele é um alemão. Que eu fico pensando às vezes eu penso como é que a vida é interessante, né? Porque se você pensar na figura de um ditador, você vai encontrar muita gente que ama o ditador. Normalmente, quem é que ama o ditador? As pessoas que são beneficiadas pelo ditador. Então, se ele é beneficiado por Al Capone, se ele é beneficiado... claro que aqui eu não estou falando de um ditador, estou falando de um criminoso e, de alguma maneira, impôs uma ditadura dentro de uma geografia. Se você se você é beneficiado por aquele determinado político ele se torna alguém bom, ele se torna alguém que deve ser defendido com unhas e dentes. Então o que importa no final das contas não é o quanto aquilo é bom, não é o quanto aquilo ajuda a sociedade, mas é o quanto que aquele comportamento daquele determinado líder, ele me ajuda. Então não interessa se ele é o cara que vende droga, se ele é a pessoa que trafica órgãos que vende criança, se ele é um legislador. O que interessa é que de alguma maneira o comportamento dele esteja de acordo com o meu próprio desejo. Então o desejo humano ele acaba estando na base, na esfera de quase todo o comportamento, de quase todo o pensamento da alma humana. Esse comportamento, ele acaba vindo para a nossa realidade, ele acaba entrando dentro da nossa esfera do dia a dia, e talvez eu estou falando aqui, você está pensando que está muito distante, está numa outra vibe, numa outra sintonia. Mas no nosso dia a dia, o tempo inteiro nós estamos tendo de lidar com isso. É alguém que está na sua comunidade religiosa, mas que não pensa como você, não tem o gosto que você tem, você desejaria muito que a parede da tua igreja fosse pintada de vermelha, mas acaba sendo votado que deve ser pintado de azul. Você tem o risco de encontrar um grupo que se alimenta de forma diferente do que você faz e por isso eles são os outros, eles são os tapuias, eles são os alemães, ou se a gente pensar nós podemos pensar em várias outras expressões. O outro, a figura do outro, que mantém um comportamento que não é o comportamento que, na minha opinião, é o comportamento adequado, é sempre uma figura assustadora. Ou, sempre não, mas é possível que em alguns momentos ela gere receio ou ela gere medo. Saber lidar com essas diferenças, saber entender essas diferenças e saber observar essas diferenças sem necessariamente exercer um juízo de valor é um problema. Nós vivemos num país de origem religiosa e muitas vezes nós somos tentados a exercer uma função na qual nós não fomos chamados para exercer. Que função é essa? É a função de juiz. Então, exercer juízo de valor sobre uma ideia que não é aquela ideia
que eu gostaria, que eu defendo ou que eu penso. Tá, mas se eu sou... Claro, como eu já abri o leque sobre religião, se eu sou uma pessoa religiosa, eu não vou levar essa religiosidade para onde eu vou, esse comportamento para onde eu vou? Claro que você vai levar. Falando sobre uma figura que é aceita por quase todas as pessoas, e eu já falei sobre ela nos outros vídeos e gosto demais e vou continuar falando sobre ela. Se pensarmos na figura do próprio Jesus, você vai ver alguém que ele, ao invés de ver um samaritano, ao invés de ver um fariseu, ao invés de ver um publicano, um cara que gastava dinheiro, uma pessoa que era hipócrita, ele via um ser humano. Então, antes de ver essas coisas, ele via o ser humano. Isso quer dizer, então, que ele concordava com todos os comportamentos dessas pessoas? Não. Isso quer dizer que ele olhava para elas e falava, continue fazendo o que você está fazendo? Não. Isso quer dizer que ele simplesmente ignorava o que estava acontecendo, não sabia o que estava acontecendo? Não. Nada disso é verdade. Porém, apesar disso, ou apesar desses comportamentos, ele via um humano, ele via uma pessoa, e esse olhar sobre uma pessoa gerava uma perspectiva completamente diferente. Então, ele amava essa pessoa independente desse comportamento. Isso é certo? Sim. Isso significa que você deve apoiar o comportamento? Não. Beleza, estamos fechando mais um vídeo, eu espero que você tenha gostado. Nós vamos continuar aí seguindo no nosso canal. Espero na próxima semana. Valeu!